receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Glória ao Senhor Jesus. Convido a igreja para ficar de pé. Vamos ao momento da palavra, onde neste momento nós temos a oportunidade de aprender, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Glória ao Senhor Jesus. E hoje nós estaremos, Deus tocou no meu coração, para que nós possamos falar sobre a oração eficaz. Como ter uma oração que traz resposta de Deus. Aleluia. E a gente vai falar sobre isso. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 1. Oração eficaz. Como ter uma oração eficaz? E nós estaremos meditando neste momento na palavra do Senhor e aprendendo mais com o Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Igreja do Senhor, quando estamos reunidos e aprendendo a buscar a Deus. Gênesis capítulo de número 4, versículo de 4 primeiro. Vai ser os versículos que irão dar base para a nossa meditação nesta noite. Glória ao Senhor Jesus. Quem encontrou, diga amém. Gênesis, um livro difícil de encontrar, o primeiro livro do Antigo Testamento, o primeiro livro do Pentateuco, o primeiro livro da Torá. Aleluia. Gênesis 4, versículo 1. E aconteceu que Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém? Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, Deus de todo poder, meu Pai, em nome do teu amado Filho Jesus, te apresentamos o momento da palavra. Meu Deus maravilhoso, em nome do teu amado Filho Jesus, te apresentamos, ó Pai, o momento da palavra. Senhor, fala conosco, fala com aqueles que serão alcançados por este instrumento de comunicação. Pai querido, por este vídeo também, que está sendo gravado e transmitido também ao vivo. Meu Deus maravilhoso, fala com a tua igreja também que se encontra aqui, todos aqueles que estão sendo alcançados por este som. Meu Deus maravilhoso, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. E a igreja diz: pode sentar em nome do Senhor Jesus. Hoje, igreja, nós iremos falar sobre oração eficaz. E para isso nós temos
que meditar e aprofundar nesta passagem aqui, logo depois da queda do homem. Antes da queda, igreja, só para que a igreja possa compreender melhor, antes da queda o homem tinha total comunhão com Deus. Deus já se fazia presente na vida dele. O homem tinha comunhão com Deus e Deus tinha comunhão com o homem. Deus colocou regras para obedecer a Ele. Deus, Ele é o Rei da Glória, é o Deus Todo-Poderoso. Então, Ele tem ordens e regras. E os seres humanos deveriam obedecer às leis de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Mas hoje, a maioria da sociedade não segue os mandamentos e nem a vontade do Senhor. Somente aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, foi quebrado toda a algema do pecado, e desta forma estes agora adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Oh glória! Tomaram uma decisão de se afastar do mundo e servir ao Senhor Jesus. E assim, quando o homem Adão pecou, ele saiu do paraíso e agora Deus determinou regras para que fossem buscá-lo, né? Desde de Gênesis, Deus dá instruções para aqueles que desejam buscar a Ele, para aqueles que estão dispostos a se sujeitar ao seu reino. Porque depois da queda do homem, o homem agora tem escolha. Ele escolhe servir a Deus ou escolhe não servir a Deus. Aleluia. E essa é uma escolha de cada ser humano. Antes da igreja, desde Gênesis, Deus já separava as pessoas que queriam adorar Ele e as pessoas que não queriam adorar Ele, queriam viver uma vida sem as regras de Deus. Porque viver para Deus é viver conforme a vontade de Deus. Eita glória! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É viver conforme a vontade dEle. Então Deus sempre, depois da queda do homem, Deus sempre orientou e deu instruções para que o homem tivesse condições de buscá-lo, se quisesse. Aleluia, se precisasse, né? Porque a verdade é que o homem sem Deus não é nada. E o homem com Deus, ele é muito poderoso. Oh, glória! Aleluia! É verdade. O homem sem Deus não é nada. É sozinho. É fraco. Pode até ter um pouquinho de força, mas não vai muito longe não. Não aguenta. Quer ver? Se aguentasse, tem pessoas aí que conseguem até crescer um pouco nesta vida, mas depois não aguenta a depressão, não aguenta a infelicidade, e aí às vezes até tira a sua própria vida, né? Ou acaba a sua vida em drogas, não aguenta. Eita glória ao Senhor Jesus. Mas homens que servem a Deus, eles se tornam, fazem coisas grandes aqui na terra, como por exemplo Moisés. A missão de Deus para Moisés fez com que um grande mar vermelho se abrisse e passasse uma multidão de mais de 600 mil pessoas, que foi o povo de Israel. Glória ao Senhor Jesus. Isso é só um dos muitos exemplos de homens de Deus que fizeram grandes coisas. Então, Deus sempre, uma coisa que nós aprendemos e você deve ficar ciente disso, é que Deus sempre dará as regras para como a gente adorar Ele. Aleluia. Sempre. E isso hoje nós temos a Bíblia Sagrada, onde está registrado todo o Antigo Testamento,
E no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico, Deus ali deu as instruções para o povo de Israel de como deveriam adorá-lo, depois que o povo saiu do Egito. Eita glória! Então, provavelmente, assim que Adão e Eva começaram a formar família, estavam afastados ali do Jardim do Éden, Deus deu instruções de como adorá-lo. E provavelmente a Bíblia não registra essas instruções, mas a gente com conhecimento da Bíblia, porque o caráter de Deus é único, o caráter de Deus é único. Então Deus, uma das características da adoração e da oferta a Deus, é o que a gente tem que dar o melhor. Isso fica bem claro em Gênesis, temos que dar em Levítico, temos que dar as primícias da nossa oferta ao Senhor. Isso foi Deus que deu a regra. E aí o que aconteceu? Abel e Caim sabiam das regras. Um obedeceu e o outro não obedeceu. E é aqui que nós queremos entrar no assunto. Glória ao Senhor Jesus. A Bíblia fala que Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador da terra. A Bíblia fala no versículo 4 que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel a sua oferta. Ou seja, todos dois estavam ali trazendo a sua oferta a Deus. Todos dois estavam adorando a Deus. Todos dois estavam buscando a Deus. A gente está falando hoje de pessoas que buscam a Deus. Mas nós temos que ter cuidado, porque se a gente não fizer direito, conforme a vontade de Deus, conforme o que Deus espera de nós, Deus não vai considerar e nem se atentar para nosso sacrifício. A Bíblia fala que Deus se atentou para a oferta de Abel, mas não se atentou para a oferta de Caim. Glória ao Senhor Jesus. E o que é atentar? Como é que Deus não se atentou para a oferta de Caim? Deus não considerou a oferta de Caim. Provavelmente, Deus ele é assim. Quando nós oramos e Deus fica calado, ou Ele está trabalhando, ou Ele não está atentando para a nossa vida, ou Ele não está em atenção para a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos fazendo algo que ainda não agrada a Ele. Aleluia. Aí Deus não atenta para nossas vidas. Porque para Deus se atentar e ouvir as nossas orações e ter atenção para nossas vidas, é necessário que nós estejamos na vontade de Deus. E isso é muito importante, porque muita gente peca, irmãos, por querer servir a Deus do seu jeito. Aleluia. Muita gente está perdendo com Deus porque tem servido a Deus não observando os preceitos e a vontade dele, mas observando a sua vontade. E aí é onde muita gente peca. É a oferta de Caim. Aleluia. Faz as coisas para Deus, mas não faz conforme Deus determinou. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Deus não tem atenção para esta oferta, não tem atenção para a pessoa. E assim, consequentemente, Deus não tem atenção para as suas orações. Aleluia. E aí, o que acontece? A
pessoa vai se irritar porque não vai obter as bênçãos de Deus, não vai obter os benefícios de Deus, não tem uma oração eficaz por causa disso e, consequentemente, vai dizer que o Evangelho não funciona. Eita glória! Mas não é assim, irmãos. Há um erro muito grande dos seres humanos querer servir a Deus do seu jeito. Aleluia, não tem valor nenhum para Deus. Deus nem atenta. Porque Deus só vai dar atenção para a adoração conforme Ele determinou. Ele só vai dar atenção a uma oração de uma pessoa que esteja na vontade dEle, ou que esteja fazendo a vontade dEle. Eita glória! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É um perigoso, irmãos, a pessoa querer servir a Deus do seu jeito, sem procurar, buscar saber como é que Deus quer essa adoração. E a Bíblia, ela registra. A Bíblia, ela deixa claro. A Bíblia, ela mostra o caráter de Deus. Ela mostra o que Deus gosta e o que Deus não gosta. E foi assim, irmãos. Os dois estavam ali adorando na igreja. Vamos fazer uma metáfora, né? Que nesta época era uma igreja, mas ainda não era Cristo, mas era uma igreja, porque a igreja é o quê? Reunião de pessoas chamados para fora, sair do mundo e para ir para a igreja. A igreja quer dizer aqueles que adoram o Senhor. Então, irmãos, Caim estava ali adorando a Deus, mas Deus não atentava para a sua oração, não atentava para a sua vida, não atentava para a sua oferta. Enquanto que Abel chamou a atenção de Deus, Deus atentou para a oferta de Abel e Deus abençoava a vida de Abel. Pastor, como é que os dois sabiam, como é que Caim sabia que Deus não estava dando atenção para a sua oferta? A Bíblia, nesta parte, ele é resumida, mas bem provável que Caim ia para a igreja, buscava a Deus e nada mudava, nada acontecia, nenhuma oração era respondida. E passava outro dia, e ia para a igreja, oferecia oferta e nada mudava, nada acontecia, e ia de mal a pior. Aleluia! E cada vez ia isso, por quê? Deus não está dando atenção para a vida da pessoa. Porque, irmãos, Deus tem todo o poder, Ele faz milagre. Quando o milagre não chega na nossa vida, é porque Deus não está dando atenção, ou não chegou o tempo, duas coisas. Ou não chegou o tempo, ou Deus não está dando atenção. Se não está dando atenção é porque tem algo ou alguma coisa que a gente age nas nossas vidas que não está de acordo com os preceitos de Deus. Glória ao Senhor Jesus. E aí, nada funciona. O culto continua sendo o mesmo, a vida continua sendo o mesmo, a vida não muda. Glória ao Senhor Jesus. Ora e Deus não responde, não sente a presença de Deus. Aleluia. Deus não está dando atenção para a sua vida. Glória ao Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas Abel não. Abel trouxe
dos primogênitos as suas ovelhas, da gordura, e atentou o Senhor para Abel. Por quê? Porque já era de conhecimento dos dois que para trazer uma oferta a Deus tem que trazer o melhor, as primícias. Aleluia, as primícias. Glória ao Senhor Jesus. E como os dois sabiam das regras, um obedeceu e outro não. Veja que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta, qualquer uma. Aleluia. Ele produzia, ele sabia que a regra era trazer as primícias, ou seja, as primeiras produções da sua colheita para Deus, mas ele estava trazendo ali, trouxe qualquer uma. Glória ao Senhor Jesus. E olha como isso é verdade. Caim se irou. Caim não queria. Caim, ele tinha um espírito rebelde. Sabe o que é o espírito rebelde? Deus disse como deve fazer, a pessoa não obedece. Quer fazer do seu jeito. Tem um rei na barriga. Aleluia. Deus disse como deveria fazer e Caim não fez direito. Aí Deus disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Sabe o que é essa palavra, se bem fizeres? Se a gente traduzir para a nova linguagem de hoje, quer dizer, se você obedecer, se você não pecar, porque o pecado é a desobediência a Deus. O pecado é a desobediência a Deus, a vontade de Deus. Deus tem uma vontade, irmão. Deus, ele tem um caráter só. É bem verdade que os seres humanos criaram tantos deuses, e dizem que estão adorando ao mesmo Deus. É Deus de um tipo, é Deus de outro, é Deus de A, Deus de B, mas Deus, ele tem um caráter só e uma vontade só, que é o que está na Bíblia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas por causa da rebeldia do ser humano, o ser humano cria na sua cabeça um Deus diferente da Bíblia, porque este Deus que está na cabeça dele, que ele deve servir, é um Deus diferente da Bíblia e se encaixa mais na vida dele. E aí ele adora, né? Glória ao Senhor Jesus. Mas aí Deus não vai atentar para as suas orações. Aleluia. Deus, ele não é multicaráter, ele só tem um caráter só. Deus não é várias pessoas de vários jeitos, ele só tem um jeito só. Ele só tem uma personalidade só. Deus é único. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. E aí, onde a oração é eficaz ou não é eficaz. Se nossa oração não é respondida, porque eu creio, irmãos, que mesmo você pedindo algo, e Deus, e não é o tempo de Deus abençoar ainda, mas Ele está preparando a bênção para você. Mas se você tem comunhão com Deus e você está em dias com Deus, Deus, ele responde a sua oração. Ele vai dizer: meu filho, espere mais um pouco, porque a tua bênção está chegando. Ele responde. Mas aí você vai para a igreja, para o culto, e Deus fica calado. Você pede a Deus, está precisando de água, e Deus ali calado.
Aleluia. Faça uma reflexão na sua vida e procure saber do caráter de Deus. Porque, irmãos, por isso a importância da Bíblia. Por isso a importância de a gente aprender a Bíblia e meditar na palavra de Deus a todo culto. Como é importante, sabe por quê? Porque a gente vai aprendendo sobre a personalidade de Deus e com isso a gente vai dando uma oferta mais assertiva para Deus. Tem muita gente que adora a Deus e não conhece a Deus. Olha, irmãos, eu estava vendo um versículo que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus, ele leva em consideração mais o testemunho da pessoa, a santificação da pessoa, do que a obra da pessoa. O que quer dizer isso? Tem muito crente que faz obra para Deus, vira da igreja em igreja, está aí pregando, está aí fazendo, se sacrificando, mas não tem testemunho. Vive pecando, vive mentindo, não tem pastor, não tem igreja, vive pulando de igreja em igreja. Aí esses tipos de pessoas acreditam, por falta de conhecimento da palavra, acreditam que estão servindo a Deus, mas são oferta de Caim. Porque para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor eu ficar quieto na minha igreja do que sair de igreja em igreja fazendo a obra de Deus e não obedecer. É muito mais vantagem para Deus. Deus, ele olha mais para a obediência da pessoa, do testemunho, a santificação da pessoa, do que a obra dele. Então é muito melhor um crente que não faz a obra, que fica sentado na igreja, que não falta um culto. É melhor, chama a atenção de Deus, obedece à igreja, obedece à norma da igreja, porque é obediente, tem santidade. É muito melhor do que um crente que já passou por Maceió, em várias igrejas de Maceió em peso. Já fez obra para cima e para baixo, para todo lado. Já foi até os 4 cantos de Maceió. Mas tem uma vida sem santificação. Para Deus, muito melhor o crente que está no seu lugar. Eita glória. É Bíblia. É melhor obedecer do que sacrificar. Glória ao Senhor Jesus. Por isso, irmão, a importância de a gente aprender as coisas de Deus, para que a gente possa acertar. Às vezes Deus desconsidera o erro de alguém, porque Deus, ele sabe avaliar se a pessoa não sabia. Ah, Deus, eu não sabia que você era assim. Eu não sabia que você era assado, que você era desse jeito. Aí Deus olha, sabe que você não sabia e foi sem querer. Mas para isso que a gente tem que, uma das missões da igreja, do culto, é a gente aprender a vontade de Deus, para que a gente não seja ignorante. Glória a Deus. Aleluia. Quer ver outra? Está um movimento aí de pessoas que dizem que são de Deus, dizendo que a pessoa não precisa mais estar na igreja para poder servir a Deus. Aleluia. Não precisa mais estar na igreja, não. Igreja física, né? Não precisa mais estar debaixo de uma liderança, não. A igreja está dentro de nós. É verdade. Mas quem criou a instituição igreja foi Deus. E por acaso agora ele destruiu a instituição? Quem criou foi Jesus. Jesus criou os bispos, os diáconos, os presbíteros. E a Bíblia fala aqui
nós somos o corpo da igreja e Cristo é a cabeça. Como é que Cristo vai ser a cabeça fora da igreja física? Aí essas pessoas acreditam que estão servindo a Deus, porque estão servindo a Deus do seu jeito. Aí Deus não atenta para a oração dessas pessoas. Porque no Antigo Testamento, olha, o negócio é tão só você ler Bíblia. Deus sempre preparou lugares para que fosse adorado. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus levou para o deserto, mas criou um tabernáculo. E aqui vocês vêm adorar. Não é ninguém adorar nas suas casas, não. É adorar no tabernáculo. Quando eles chegaram na terra de Canaã, na época de Salomão, Salomão criou um templo. Agora vocês vão adorar aqui no templo. Aleluia. E assim, os judeus agora adoram na sinagoga, mas não adoram em casa, adoram na sinagoga. Aleluia. Antes do tabernáculo, quando Abraão chegava no lugar, ele preparava um altar e ali era um lugar de adoração. Então veja, sempre foi o modelo da igreja, sempre foi um local de adoração. Sempre foi desde Gênesis até Apocalipse. Mas aí essas pessoas que se dizem cristãos estão querendo mudar as regras. Aí Deus não atenta à oração dessas pessoas. Não é Deus que precisa não, irmão, somos nós. Aleluia. Deus, Ele é Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Rei, nós somos os pobres que precisa dEle. Eita glória. Amém, igreja? E aqui Deus fala em Gênesis capítulo 4. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Ou seja, olha o que Deus está dizendo. Meu irmão, se você obedecer os meus mandamentos, vai ter aceitação para ti. Eu não faço acepção de pessoas, mas eu velo pela minha palavra. Ou seja, o que Deus falou tem que ser cumprido. Se você não cumprir, você vai estar na situação de Caim. Oh glória! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém, igreja? Isso é tão claro, você pode observar em Deuteronômio capítulo 28, que diz: se o meu povo ouvir a minha voz e escutar as minhas palavras, bem-aventurados serão na terra. Olha lá, Deuteronômio 28. Isso aí é conhecido da igreja. Deuteronômio, uma palavra conhecida. Deuteronômio, capítulo de número 28. Deuteronômio, capítulo de número 28. Diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, todos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém, igreja? Israel falhou na sua missão aqui na terra. Era para ser uma nação poderosíssima, mas ela falhou. Por quê? Porque ela começou a servir a Deus do seu jeito. Adorava a Deus, depois adorava outros deuses. Aí começou a fazer a maldade na terra. Aí começou a enriquecer. Começou a desprezar a viúva. Começou a desprezar o pobre. Começou a fazer injustiça, começou a adorar aos deuses pagãos, e depois estava na igreja adorando a Deus. Aí Deus não ouvia a oração. Glória ao Senhor Jesus.
era Caim, servindo a Deus. Então, irmãos, cuidado para você não estar dando a oferta de Caim. Para que nós possamos ter sucesso na igreja, temos que dar a oferta de Abel. E a oferta de Abel, ela atende aos requisitos de Deus na sua vida. A oferta de Abel, ela é baseada na obediência a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Glória ao Senhor Jesus. Quem precisa das orações? Então, Igreja do Senhor, todos que estão ali participaram desta pregação, depois vai estar no nosso canal, ali no YouTube, depois também vai estar disponível no Instagram. Hoje, quem precisa das orações, eu, minha casa e a obra do Senhor. Então vamos orar. Quero agradecer a presença de todos, a presença dos que participaram, então vamos orar. Maravilhoso, eterno Deus, Deus de todo o poder, meu Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus, te agradecemos, ó Pai, esta noite, te agradecemos pela presença, ó Pai, pelo aprendizado, Senhor, que nós recebemos nesta noite. Pai, foi mais uma noite de edificação, foi mais uma noite, Senhor, de crescimento na Tua presença. Deus, te agradecemos, despede a Tua igreja para as suas casas em paz, dando livramento. Meu Deus maravilhoso, em nome de Jesus, te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a todos, ó Pai, a todos que receberão essa mensagem, a todos que se encontram aqui na igreja, que já receberam. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. A igreja diz: estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja. E todos dizem: cumprimente seu irmão da esquerda e da direita, diga: eu te amo em Cristo, em nome de Jesus. Te amo em Cristo, em nome de Jesus. Te amo em Cristo, em nome de Jesus. Que você se encontre aí, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.